Hi students, how are you? Como vocês estão? I'm a teacher Andrea and you are welcome. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês e nós vamos começar falando o objetivo dessa aula, que é compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, no caso o verbo to be, e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. É isso que nós vamos estudar nessa aula. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe como usar o verbo to be nas formas negativas? Em algum momento você já usou o verbo to be no negativo? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos aprender direitinho a utilizar o verbo to be na forma negativa. Para isso, você vai acessar a plataforma, caso você tenha acesso à internet nesse momento. Aqui está o endereço digital para que você possa acessar a plataforma Inglês Paraná. Vai digitar o seu login e a sua senha. Nós vamos estudar o nível 1, a unidade 1, e nós estamos na lição 4. Gramática, formas negativas do verbo to be. E aí você vai clicar em começar para iniciar as atividades. Ok? Se você não tem acesso à internet nesse momento, não se preocupa não, você vai acompanhar a aula junto conosco, vai realizar as atividades da plataforma junto conosco. E quando houver alguma atividade que você precisa escrever, você pode fazer isso no seu caderno, ok? E aqueles que estão com acesso à internet, você pode acessar nesse momento para fazer as atividades juntamente conosco. Let's go! E aí, você conseguiu acessar a plataforma? Então, se você conseguiu, você vai na unidade 1, saudações e introduções, lição 4, que é a lição dos cumprimentos, e nós vamos fazer a primeira atividade dessa lição 4, que é a gramática, formas negativas do verbo to be. E aí você clica em iniciar para acompanhar conosco. Caso você não tenha conseguido acessar, acompanhe conosco da mesma forma. Então, nós vamos começar falando sobre a forma negativa do verbo to be. Nós usamos not para tornar a frase negativa com o verbo to be. Com ele, o not vem logo depois do verbo em inglês. Então, sempre que a gente for utilizar as frases negativas, a gente vai incluir o not logo após o verbo to be. Nós temos 3 formas de verbo to be: am, is e are, isso no tempo presente, que é o tempo que nós estamos estudando agora. Quando nós formos fazer uma frase negativa, nós vamos acrescentar a palavrinha not logo após o verbo. Vamos ver alguns exemplos? I am a student. Então ele diz, eu sou um aluno, né? I am a student, aqui é uma frase afirmativa. Como fica o negativo? I am not a student. Perceberam que nós incluímos o not logo após o when, que é o verbo to be, então fica I am not. O próximo exemplo. He is busy. Ele está ocupado, é uma frase no afirmativo. E como ficaria essa frase então no negativo? He is not busy. Percebam que incluímos o not logo após o is. Outro exemplo. They are neat. Agora no negativo. They are not neat. E veja que nesse caso acrescentamos após o are. They are not neat. Eles não são organizados. Então,
Qual palavra usamos para transformar uma frase negativa com o verbo to be? Fácil, né, gente? Nós acrescentamos a palavrinha not. E agora nós vamos para uma atividade. Essa atividade nós precisamos colocar as palavras na ordem correta dentro do quadro. Put in order. Vamos colocá-las em ordem. Então, nós temos aqui as palavras que vamos usar e lembrando que nós vamos iniciar a frase com o sujeito, que no caso está representado pelo pronome he. Então, nós vamos iniciar a frase com he. Logo depois do he, nós usamos o verbo to be, is. E acabamos de aprender que quando tiver o not, ele vem logo após o verbo to be e em seguida o complemento. Então, he is not busy. Vamos conferir a resposta? Está aí, ó, ele não está ocupado. A próxima, então, novamente começamos com o pronome they, que são eles. Aí nós vamos incluir o verbo to be, logo em seguida, not e neat. Então, they are not neat. Eles não são organizados. A próxima frase, então, veja lá, qual palavra você vai usar primeiro? Nós vamos começar sempre com o sujeito. Então, I am, que é o verbo to be, logo em seguida nós usamos o not, a student. I'm not a student, eu não sou um aluno. E o próximo, nós temos aqui, ó, it, que é o sujeito da frase. It, depois do sujeito vem o verbo to be, vem o not e depois o complemento. Então, ficou it is not new. Isso não é novo, né? Ou ele é um objeto, alguma coisa não é nova, né? Então, colocamos as nossas palavrinhas todas em ordem. Pay attention to the video. Nós vamos agora assistir um vídeo. Is Frank neat? Prestem atenção e descubra se o Frank, ele é uma pessoa organizada. Organizado em inglês é neat. And Oscar, is he neat? E o Oscar, ele é organizado? Pay attention to the video. Frank is neat. Oscar isn't neat. Muito bem, então você conseguiu observar, né, quem é organizado e quem não é? And you, are you neat? E você é organizado? Então responda aí em inglês se você é organizado ou não. Então, continuando, nós temos aqui as contrações negativas com o verbo to be. Contrações, gente, é quando nós usamos de forma abreviada. Existem duas maneiras de fazer contrações na negativa com o verbo to be. O primeiro jeito é contrair o pronome pessoal e o verbo to be. Então, essa é a primeira forma, o primeiro exemplo de como nós podemos usar as abreviações, ou seja, as contrações. Prestem atenção nos exemplos. I am not a student. Então, eu não sou um estudante. Aqui nós temos a forma sem a contração. E agora, como que eu digo isso de maneira abreviada? I'm not a student.
I'm not a student. Veja que eu fiz a contração com o pronome pessoal I e o verbo to be am. Olha o outro exemplo. She is not neat. Aqui não temos contração e aqui o exemplo com a contração. She's not neat. Veja que aqui eu abreviei o pronome she com o verbo to be is. We are not teachers. E agora com a contração. We're not teachers. We're not teachers. Veja que aqui eu fiz a contração do pronome we com o verbo to be are. Eu vou dar um tempo para que vocês copiem essas informações e esses exemplos no caderno de vocês, para que vocês possam consultar futuramente quando vocês forem fazer uma atividade. Então eu vou dar um tempo para que vocês copiem essas informações no caderno de vocês. Já voltamos.
E aí, vocês conseguiram copiar? De acordo com a explicação, outra maneira de dizer he is neat, qual seria? Nesse exemplo de contrações que nós temos, como seria então he is not neat? Então a gente vai abreviar o pronome he com is, fica he is not neat, ok? E agora a próxima. A outra forma de contrair o verbo to be, de fazer a contração, é contrair o verbo to be junto com o not. Isso não é possível com o pronome pessoal I. Com os demais a gente consegue fazer isso. Então percebam o exemplo. He is not a student. Aqui nós não temos contração. E agora nós vamos fazer a contração. He isn't a student. He isn't a student. Veja que nesse caso eu não fiz a contração como no exemplo passado. He is. Não, aqui eu estou contraindo o is junto com o not. He isn't a student. They are not new students. E agora com a contração? They aren't new students. They aren't aqui. Então, eu fiz a abreviação de are com not. Eles não são estudantes novos ou alunos novos. Eu vou dar um tempinho novamente para que vocês copiem essas informações, que é outra maneira de nós abreviarmos, e já voltamos então.
Muito bem, essas informações são importantes vocês terem no caderno de vocês para eventual consulta. Então, de acordo com a explicação, qual é a outra maneira então de nós dizermos he is not neat? Agora, de acordo com esses exemplos que nós temos, ficaria he isn't neat. Estou abreviando o is junto com o not. Agora nós temos uma atividade que nós vamos ouvir o áudio e escolher a resposta correta. Vamos lá? They aren't busy. Então nós temos aqui they aren't busy. E aí, qual das duas contrações foi utilizada nessa fala? Você conseguiu identificar? Vou pôr mais uma vez para você ouvir com atenção. They aren't busy. They aren't busy. Aqui eu ouvia então a abreviação do are com o not. A próxima. He's not a student. E agora, he is not a student. Então veja que aqui foi abreviado o he junto com o is. A próxima. It's not new. It's not new. Aqui nós temos a abreviação do pronome com o verbo to be is. It's not. You aren't an architect. Então, you aren't an architect. Então, nós temos o are abreviado junto com o not. E a última agora. We're not neat. We are not neat. Nós temos a abreviação do we, que é o pronome, com o verbo to be are. Então, nós temos essa opção. Isso mesmo. E agora, nós vamos para uma atividade em que nós vamos ouvir, repetir o que foi falado. So, listen, repeat and record. Nós vamos ouvir, vamos falar e gravar. Então, sempre que você escutar a frase, repita aí para que você possa aprender bem a pronúncia. She's not busy. She is not busy. Ela não está ocupada. Vamos tentar novamente? She is not busy. She isn't busy. Então aqui ela não está ocupada, mas foi abreviado de uma maneira diferente. Pay attention. She isn't busy. She isn't busy. It's not my phone number. It's not my phone number. It's not my phone number. Então, este não é o meu número de telefone. It isn't my phone number. It isn't my phone number. Aqui nós temos a abreviação, a mesma frase com a abreviação do is junto com o not. We're not new. We're not new. Então, nós não somos novos. E a última frase? We aren't new. We aren't new. Muito bem, alunos. Então, etapa concluída. Parabéns, finalizamos mais uma etapa. Muito bem, queridos alunos. O que nós estudamos nessa aula? Nós aprendemos a usar o verbo to be na forma negativa e aprendemos que existe duas maneiras de nós fazermos as contrações do verbo to be no negativo, certo? Bom, temos aqui então as referências. Então, para essa aula é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!